paz de Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos e que assim o Senhor venha iluminar a cada um neste dia. Amém? Estou fazendo a live Como Vem a Fé, parte 2. Amém? E assim o Senhor vai nos ajudando aqui. Tem algo mais negócio aqui que tá... Assim o Senhor vai nos ajudando para que nós possamos fazer o trabalho aqui. Amém? Vamos lá. Como vem a fé, parte 2. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem. Em Hebreus 11, no versículo 1, tradução King James. Deus nos diz exatamente o que é a fé bíblica. Em Hebreus 11, no versículo 1. Lemos que a fé é a evidência das coisas que se não veem e que a fé é a substância das coisas que se esperam. Em outras palavras, a fé é a substância das coisas que se esperam. A fé é a substância. Na versão de Moffatt, lemos em hebraico: na versão Moffatt, lemos em Hebreus 11:1 que agora a fé significa que temos confiança no que esperamos e convicção daquilo que não vemos. Em outras versões lemos: a fé é o dar substâncias às coisas que se esperam. Daiane Campos, quanto tempo? Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. A fé humana e a fé bíblica. Contudo, devemos entender. Reginaldo, seja bem-vindo, Deus abençoe. Contudo, devemos entender que há várias espécies de fé. Por exemplo, todos têm a fé humana natural, quer seja salvo ou não. Mas em Hebreus 11:1, Deus fala a respeito da fé bíblica. A fé bíblica consiste em se crer com o coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todo o teu ser. Existe uma grande diferença entre se crer com o coração e concordar com as informações oriundas de nossos sentidos físicos. A fé bíblica consiste em agarrar as promessas da irrealidade, da esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. E a fé bíblica cresce pela palavra de Deus. Em outras versões de Hebreus 11:1, lemos que a fé é a certeza absoluta de que aquilo que você esperou com paciência finalmente é seu. Por exemplo, você espera que suas finanças sejam supridas, para que suas dívidas
sejam pagas. A fé lhe dá a certeza de que você tem o dinheiro que necessita, pois a fé é a evidência das coisas que se não veem. Em Hebreus 11:1. Você espera por forças físicas para realizar suas tarefas, mas a fé diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? No Salmo 27, no versículo 1. A fé diz a respeito de qualquer assunto exatamente aquilo que a palavra de Deus diz, pois a fé em Deus é a fé em sua palavra. Seria algo maravilhoso se as pessoas aprendessem estas verdades e agissem à altura delas, então teriam em suas vidas todo o poder e benção que Deus coloca à disposição delas. Apropriando-se da força de Deus pela fé. Aprendi o que é a fé quando fui levantado do leito de enfermidade. Depois que fui curado, precisava trabalhar, pois estivera acamado por 16 meses e necessitava de roupas e materiais escolar. No entanto, era difícil encontrar um emprego naquela época, pois estávamos nos dias da Grande Depressão. Essa é a palavra do escritor. Mesmo assim, consegui um emprego numa fruticultura para arrancar pessequeiros com um rapaz do outro lado da árvore. Arrancávamos as mudas para atendermos as encomendas que chegavam. Era um serviço muito pesado para alguém que estivera confinado à cama por 16 meses, pois na ocasião fazia pouco tempo que levantara do leito de enfermidade. Nos reunimos bem cedo, antes do sol nascer, e começamos a trabalhar. Diariamente alguém me diz: ora, não imaginava que você viria hoje. Sabe, fulano, machucou-se ontem e teve que deixar o serviço. Quando falavam assim, aproveitava a oportunidade para testemunhar. Dizia: se não fora o Senhor, não estaria aqui, pois sua força é a minha força. A Bíblia diz: o Senhor é a força da minha vida. No Salmo 27, no versículo 1. Minha vida consiste tanto no físico quanto no espiritual, e o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando falava assim, alguns daqueles rapazes ficavam tão zangados que murmuravam, mas eu simplesmente sorria e dizia: louvado seja o Senhor, estarei aqui amanhã e todos os demais dias, porque o Senhor é a minha força. Se andasse pelos meus sentimentos, nunca teria saído da cama, porque sentia-me como se ainda estivesse lá. Nunca senti tanta fraqueza física quanto naquela época. Sentia-me como se não pudesse fazer nada sozinho no serviço como aquele. Mas continuei firme, agi à altura da palavra de Deus, porque sabia o que era a fé. Eu dizia ao Pai, a Jesus, ao Espírito Santo, ao diabo, a mim mesmo e aos rapazes que trabalhavam comigo, quando me perguntavam:
o Senhor é a minha força. Depois de orar a Deus pedindo a sua força e confessar que a tinha recebido, a evidência do fortalecimento de Deus, somente depois que eu começava a trabalhar, não era suficiente ter fé. Eu tinha que agir à altura da minha fé. É aí que muitas pessoas não entendem o que é a fé. Querem receber algo de Deus e para isso creem que receberam. Mas há outra parte a fazer. Devemos não só crer que recebemos, como também receber o que cremos. Quando começava o serviço de manhã ainda, não me sentia fortalecido. Contudo, toda vez que arrancava a primeira ou segunda árvore, sentia algo tocar em mim, em minha cabeça. Esse poder passava por todo o meu corpo, até chegar às pontas dos dedos, das mãos e dos pés. Era o fortalecimento sobrenatural de Deus, e assim trabalhava o dia inteiro sob o poder daquela unção. Certo dia, um homem que pesava 110 quilos disse: nenhum outro homem estará aqui quando estes 110 quilos não trabalharem mais aqui. Respondi: ora, Deus pesa mais do que 110 quilos. Quando você for embora, ainda estarei trabalhando aqui. Ele ficou bravo comigo, mas às 15 horas daquela tarde, ele deixou o serviço. Fiquei sendo o único da turma inicial que ainda estava lá. Era o mais fraco e o mais magro, mas era o último que sobrara do meu grupo. A força de Deus era tão eficaz que o chefe queria me contratar em definitivo. Comprovara a palavra de Deus. Recebemos as promessas pela ação à altura da palavra de Deus. Você pode dizer que palavra de Deus é boa, mas isso não lhe trará nenhum benefício até que você haja à altura da mesma escolha os resultados. A fé consiste em agir à altura da palavra de Deus. A fé consiste em dar substâncias às coisas que se esperam. Fui trabalhar, a despeito da minha fraqueza física, agi à altura da palavra. Eu colhi os resultados da minha fé. Esperava por fortalecimento físico para que pudesse realizar meu trabalho. No entanto, foi a fé que deu substância àquilo que esperava. A palavra de Deus diz que Deus é a força da minha vida. Conforme agi à altura da palavra, minha fé deu substância àquilo que esperava, o fortalecimento para realizar minhas tarefas. Observe que muitas pessoas somente esperam e param por aí. Isso não é fé, é esperança. E a esperança não traz substância, somente a fé. A esperança não tem nenhuma substância, mas a fé dá substância à esperança. Espera aí, meu irmão. Glórias a Deus. Alguém ouça a minha oração, mas se tudo que você tem
é só esperança, não receberá sua resposta, pois é a fé que lidera a ação de Deus e não a esperança. A esperança não gera a resposta de Deus, mas sim a fé. Amém, meu irmão? Seja bem-vindo. Deus, irmão. Amém. Aí. Estou dando essa aula aqui a respeito da fé. Vamos na comunhão. Glória a Deus. Alguém diria, espero que Deus ouça a minha oração. Mas, se tudo que você tem é só esperança, não receberá sua resposta, pois é a fé que libera a ação de Deus. E não a esperança. A esperança não gera a resposta de Deus, mas sim a fé. Sua fé pode dar substância à esperança. A fé trará a resposta das orações. A esperança diz: terei a resposta do pedido algum dia. Mas a fé diz: tenho a resposta agora. John disse que o diabo trouxe para a igreja um falso substituto para a fé, não parecido com a mesma, que poucos percebem. A diferença ele chamou de assentimento mental. Glória a Jesus. A fé mental vez a fé do coração. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Muitos sabem o que a palavra de Deus diz e concordam mentalmente que ela é verdade, mas somente concordam em suas mentes. Devemos entender que não é esta espécie de assentimento mental que produz a realização da tarefa. É a fé do coração que recebe de Deus. É por isso que a Bíblia diz: porque com o coração se crê, em Romanos 10, no versículo 10. Jesus falou a respeito do crer com o coração, em Marcos 11, 23. Que diz assim: alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê em seu coração que se fará o que diz, assim será com ele. Percebe? A Bíblia nunca disse uma única palavra a respeito do crer com a mente. Você pode até mesmo duvidar em sua mente e ainda ter fé no seu coração, pois é o crer com o coração que o fará receber de Deus. As pessoas perguntam: como posso saber se estou crendo com o coração ou se estou apenas tendo um assentimento mental? Você pode saber pelo seguinte: o assentimento ou concordância mental diz: sei que é a palavra de Deus, ó verdadeiro. Sei que Deus promete me curar e responder minha oração, ou qualquer necessidade, mas por algum motivo não tenho a resposta. Não consigo entender porque não tenho a resposta para a minha oração. As pessoas que falam assim têm somente um assentimento mental e não a fé bíblica, a verdadeira ou a fé do coração. A fé, a verdadeira fé, na palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que é assim, então é assim. A promessa é minha, eu a tenho agora. A fé diz: tem uma promessa mesmo que não possa vê-la. Amém. Vamos ver em Hebreus 11, 1, que diz: a fé é a evidência das coisas que se não veem. Alguém diria: mas não vejo a resposta da minha oração
ainda não se concretizou, mas se já tivéssemos a concretização, não seria necessário crer, já teríamos a resposta. Para que possamos ter, precisamos primeiro crer, sem ver, firmando-nos na fé e na integridade da palavra de Deus. Muitas pessoas querem ter primeiro, depois crer. Isto acontece porque, do ponto de vista natural, só recebi algo que já tenho. Contudo, do ponto de vista bíblico, sabemos que temos recebido uma promessa, porque a palavra de Deus diz que ela é nossa. Glória a Deus. Quando cremos na palavra de Deus, a despeito de qualquer manifestação na dimensão natural, então aquilo que cremos se materializa, se concretiza. Em Marcos 11, 24, lemos: quando você orar por qualquer coisa que desejar, creia que a recebeu e a terá. Observe que o ter vem depois do crer. Muitas pessoas invertem esta ordem e querem ter antes de crer. Quem recebeu? No entanto, Jesus está dizendo que temos que crer, que recebemos a resposta da oração antes de obtê-la. Na minha vida, nunca nenhuma cura se manifestou fisicamente antes que primeiro cresce, que a recebera. Mesmo quando os sintomas em meu corpo diziam: você não está curado, eu simplesmente dizia: a minha carne. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, em Romanos 3,4. Se você disser que não estou curado, está mentindo, pois a palavra de Deus diz que estou, quando agimos pela fé, à altura da palavra de Deus, ao invés de agirmos à altura do que sentimos, temos 100% de resultados favoráveis, se ao invés disso nós sentarmos com gemidos, suspiros, queixumes e reclamações, esperando que algo aconteça, não teremos nenhum resultado. Glórias a Deus. Irmãos, vou ficar aqui por essa aula, por esse esclarecimento da fé, porque creia, tenha dentro de você a visão espiritual de alcançar, de enxergar a sua vitória lá na frente, de enxergar a sua salvação em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que crer, ter a fé salvífica dentro de nós. Aí nós creremos, aleluia, que a nossa vitória está próxima, que a nossa salvação está em Cristo Jesus. Bendito o nome do Senhor. E que aquilo que desejamos, aleluia, conquistar através da fé, você enxerga que ela já está na palma das tuas mãos. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Esta é mais uma aula. Eu vou dar uma série de fé, da fé bíblica, para que nós possamos compreender e entender, porque hoje em dia, por causa, como Jesus falou, por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Então vamos voltar a reviver a fé em Cristo Jesus. Amém? Fique todos com Deus e Deus seja louvado. Deus abençoe, irmão, que está aqui na live conosco. Fique com Deus. Amém. Amém.